Uma das grandes notícias que vem agitando o mercado da bola nessa última janela é a possível volta de Oscar ao futebol brasileiro. Depois de anos jogando fora do país, o Mey estaria voltando ao futebol brasileiro para se unir ao super time rubro-negro. O Flamengo será o novo clube do craque que desde muito jovem esteve envolvido com boas jogadas dentro de campo e uma ou outra polêmica fora das quatro linhas. Não resta dúvidas de que ele é um grande jogador, com uma carreira vitoriosa, mas convenhamos, sem nenhuma identificação com nenhum clube. Oscar não se tornou ídolo de ninguém e aos 30 anos corre o risco de encerrar sua carreira sem ter essa marca em seu currículo. Vestir a camisa do Mengão em grande fase pode ser a chance dele se tornar o cara de alguma torcida. Sócia na torcida ele já tem, resta entrar em campo e virar xodó. Será que isso vai acontecer? Os 5 anos jogando na China fazem da vinda de Oscar uma verdadeira incógnita. Como que ele vai voltar? Será que vai ser o Oscar que a gente conheceu e curtiu ou vai decepcionar como tantos outros que ficaram um bom tempo jogando na China e se esqueceram de como se joga a bola? Enquanto essa resposta não vem, vamos relembrar a carreira do craque e rever alguns lances e gols que podem empolgar a torcida. Oscar surgiu na base do São Paulo e entre 2004 e 2008 foi o grande nome do time. Constantemente ele era comparado a Kaká e a torcida foi ficando cada vez mais ansiosa em ver o novo Kaká comandando o time principal. Em 2008, ele foi promovido e participou da campanha que levou o São Paulo ao seu 6º título nacional, mas sem participar muito. Embora tenha participado de alguns momentos daquela campanha, ele não entrou muito em campo, mas o torcedor estava feliz e encarava o início dele como promissor. No ano seguinte, Muricy Ramalho não aproveitou muito o garoto. Era preciso um pouco de paciência para ele realmente se tornar uma realidade. Paciência que ele mesmo não teve e que deixou isso muito claro. Ao final de 2009, Oscar estava infeliz, fez 14 partidas, não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Se sentia desprestigiado no clube e entrou na justiça para ir embora. E foi aí que o Internacional de Porto Alegre abriu as portas e os braços para receber o candidato a ídolo. A ida para o Colorado foi muito conturbada. Oscar ganhou na justiça o direito de assinar contra o clube, mas o São Paulo recorreu e a estreia dele com a camisa do Inter teve que ser adiada. Por causa desses problemas com a justiça, Oscar ficou mais de 6 meses sem poder entrar em campo. Em 2010, ele fez apenas 6 jogos pelo Inter, mas desde que passou a jogar regularmente, ele se encontrou em campo. Fez uma dupla muito bem entrosada com D'Alessandro e se tornou essencial para o time. 2011 foi um grande ano, foram 44 jogos e a consagração maior ao seu chamado para a seleção brasileira, onde logo assumiu a titularidade e a camisa 10. D'Alessandro se contundiu no início daquele ano, o torcedor do Inter ficou aflito, mas Oscar botou a bola embaixo do braço e, como se fosse um veterano experiente, pediu calma a todos e assumiu o protagonismo do time. Em toda sua passagem pelo Internacional, Oscar marcou 19 gols em 70 partidas. O mais bonito deles aconteceu no dia 26 de junho de 2011, pela 6ª rodada do Brasileirão. Após um passe mágico de D'Alessandro encobrindo uma muralha de zagueiros, Oscar recebeu livre, matou a bola no peito e arrematou de virada. O segundo gol da partida em que o Inter venceu o Figueirense por 4-1. Baita temporada com a seleção e com seu time fez com que os olhos da Europa se voltassem para o garoto. E no fim de 2012, o Chelsea chegou com um caminhão de dinheiro e foi embora com Oscar, na venda mais cara do futebol brasileiro até então, 79 milhões de reais. No Chelsea, Oscar chegou fazendo muito barulho e caindo rápido nas graças da torcida. Ele assumiu a camisa 11, que pertencia a ninguém menos que Didier Drogba, e logo em sua primeira temporada esteve em 64 partidas, fazendo 12 gols e dando 9 assistências. Seu início foi tão bom que em seu primeiro jogo como titular, Oscar marcou um gol que ele mesmo classificou na época como o mais importante e bonito da sua carreira até então. Na estreia dos Blues na Liga dos Campeões diante da Juventus, o Meia aplicou um drible da vaca desconcertante em cima do experiente Pirlo e soltou uma bomba de fora da área. Golaço, daqueles de moldurar e botar na parede. Pelo Chelsea, Oscar jogou 203 jogos e marcou 38 gols. Conquistou a Champions League na temporada 2012-2013, a Premier League na temporada 2014-2015, 2016-2017 e a Copa da Liga Inglesa em 2014-2015. Voando no Chelsea, Oscar se tornou ainda mais importante para a seleção brasileira, disputando os Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e a Copa das Confederações de 2013, se destacando ao lado de Neymar e Fred. Na Copa do Mundo de 2014,
Ele foi o camisa 11 da seleção, um dos poucos destaques do Brasil no torneio, e acabou marcado por ser o autor do único gol do Brasil na derrota humilhante para a Alemanha. E aquele golzinho inútil também foi seu único gol em Copas do Mundo. Depois da Copa, uma lesão o tirou do grupo que disputou a Copa América de 2015. Depois disso, ele foi chamado em 2016 para algumas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo e com sua ida para a China, ele acabou se distanciando da seleção e nunca mais foi chamado. Após 4 temporadas com o Chelsea, Oscar se despedia e surpreendeu o mundo ao anunciar que iria jogar na China. Mais uma vez, ele estava envolvido na maior transferência do futebol, dessa vez do futebol chinês, cerca de 212 milhões de reais. Um outro recorde envolveu essa transferência, o de maior salário. Na China, Oscar superaria o atacante Hulk, que ganhava 6 milhões de reais por mês. Já Oscar, ganhando 7 milhões de reais por mês, cerca de 84 milhões de reais por ano, seria o terceiro maior salário do futebol mundial, atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Messi. Nas 5 temporadas de Oscar até aqui, ele jogou 150 partidas e marcou 47 gols. No clube chinês, Oscar tem sido um grande maestro e, além dos gols, ele deu 69 assistências. Por lá, ele tem de sobra algo que falta por aqui: idolatria. Mas será que é isso que ele vem buscar aqui no Flamengo agora? Se depender da torcida, Oscar vai se sentir em casa. A animação dos torcedores com a sua chegada é grande. Entre Flamengo e o jogador, já está tudo acertado. Com 30 anos, Oscar tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro, defender as cores do clube carioca e entrar na vitrine para a seleção novamente. No entanto, falta a liberação do Xangai Chupeta. A direção do clube chinês tem relutado. O medo dos chineses é de que o empréstimo de Oscar a essa altura seja excelente para o jogador e ele não queira mais voltar para a China ao fim do vínculo. Os chineses têm razão ao pensar dessa forma, mas com o jogador forçando a barra como está fazendo, será muito difícil mantê-lo no clube asiático. Mas como irá voltar Oscar? Na China ele tem jogado e feito a diferença, mas isso não é garantia de nada. O que se joga na China é algo muito parecido com o futebol, mas não se compara à força e intensidade do futebol brasileiro. Nos últimos anos, muitos jogadores que estavam lá retornaram e não renderam o suficiente. No Santos, por exemplo, Ricardo Goulart veio, empolgou os santistas e decepcionou, ficando poucos meses e já se mudando de casa. Seu destino foi o Bahia. Já no Grêmio, o atacante Elkson também ainda não deslanchou. O atacante regressou da China como o maior artilheiro da história do futebol chinês. Ele chegou há pouco mais de 2 meses e vem sofrendo com o período de readaptação ao futebol brasileiro. Diretoria e torcedores já dão sinais de desânimo com sua passagem pelo tricolor gaúcho. Mas nem todos os jogadores que vieram da China decepcionaram o torcedor. A torcida flamenguista prefere mirar em outros exemplos recentes. Hulk, por exemplo, retornou ao Brasil após um longo período no Xangai Chupeta e caiu nas graças da torcida do Galo, virando peça fundamental e artilheiro do time, apesar de pipocar em decisões recentes. No Corinthians, a volta de Renato Augusto foi festejada, e após 5 temporadas no Beijing Guan, ele retornou jogando muito bem em 2021, fazendo gols e dando assistências. Já a temporada 2022 do jogador ainda deixa a desejar por conta de contusões. Mas é isso, só o tempo dirá em que lista Oscar ficará, se vai se tornar um grande reforço para o time ou se será mais um que vem enganar em solo brasileiro. Isso é se fechar mesmo com o rubro-negro, porque até a gravação desse vídeo, o time chinês ainda está fazendo aquele cu doce, mas tudo leva a crer que a contratação vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A parada é que ver jogadores desse quilate voltando ao futebol brasileiro fortalece nossos campeonatos. Vamos torcer não só para Oscar, mas que outros grandes jogadores voltem e engrandeçam o futebol brasileiro.